Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te conduza em tudo nessa semana, que a boa mão dele esteja sobre você para te livrar do mal. Que o Senhor seja o seu escudo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2, está escrito assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vamos orar? Peça a Deus para falar ao seu coração. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor e misericórdia. Senhor, fala ao nosso coração nesse dia. Pai, também perdoa os nossos pecados se de alguma maneira te entristecemos. Perdoe as nossas falhas. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos do mal. Coloque a sua mão, Deus, sobre o meu irmão e minha irmã. E Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Adore a Deus comigo. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Mais uma vez, deixa o teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, passa o seu rio aqui nesse lugar. Passa o seu rio neste lugar. Vem curar nossas feridas. Vem sarar as nossas dores. Venha, Senhor, fortalecer aquele que está fraco. Venha, Senhor, renovar a fé que há em nós. Renova também a esperança, Senhor. Pai, como precisamos do Senhor. O teu servo, o apóstolo Pedro, ele disse certa vez: para quem iremos nós? Como é verdadeira, como é acertada essa palavra. Para quem iremos, Senhor? Venha nos ajudar, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida,
vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Lucas nos informa, meu irmão, minha irmã, que o Senhor separou 12. Em outro lugar diz que Deus deu o nome para esses 12 de apóstolos, esses 12 que ficariam mais próximos dele. E Deus concedeu a esses 12 poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, e os enviou a pregar o evangelho. Naqueles dias, Jesus andou pela terra da mesma maneira, fazendo a mesma coisa, curando os enfermos, libertando os oprimidos e pregando o evangelho do reino. Com autoridade e poder, com autoridade, Jesus exerceu poder sobre os espíritos imundos, sobre a natureza, sobre as enfermidades e até mesmo sobre a morte. Não há limites para o que Jesus pode fazer. O meu Deus é o Deus do impossível, diz a música, que é linda. Em tudo que ele fazia, em tudo que ele fez e em tudo que Jesus faz, ele causou e causa ainda perplexidade e nos deixa maravilhados com o poder dele. Jesus, ele causava perplexidade, espanto e deixava todas as pessoas maravilhadas com os seus atos e com as suas palavras, com as coisas que Jesus fazia e com as coisas que ele ensinava. Durante 3 anos, os discípulos andaram ao lado de Jesus e eles testemunharam, aprenderam pelo exemplo, pela companhia, vendo Jesus fazer. E aí chega esse momento, o Senhor os separa e os delega a mesma autoridade e poder, do mesmo modo como Jesus tinha autoridade e exercia poder. Jesus então concedeu, delegou para os 12 a autoridade e poder para que eles fizessem exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia. E eles saíram pela terra pregando o evangelho do reino, expulsando demônios e curando os enfermos. É comum nós confundirmos autoridade e poder. Durante muito tempo, eu ficava ali cantando, né, aquela música, né, autoridade e poder, tocando na igreja, e eu ficava assim, meu Deus, qual que é a diferença entre autoridade e poder? E ficava meditando nisso, né? É engraçado que por causa do meu ofício, né, eu tinha recebido autoridade e também poder para ser policial militar ou oficial da polícia, mas eu ficava meditando para entender melhor o que significava, qual que é a distinção entre autoridade e poder. É possível que você não tenha passado por essa dúvida, mas eu passei, né? É comum algumas pessoas confundir autoridade e poder. Autoridade é posição hierárquica. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele ascendeu ao céu e assentou-se à direita do Pai e recebeu o nome acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus recebeu a autoridade de Senhor. Senhor na Bíblia é uma posição, Senhor é autoridade. A autoridade de Senhor é autoridade sobre nomes no céu, na terra e debaixo da terra. Então, para nós não confundirmos, autoridade é posição e poder é a capacidade de agir. Então, por exemplo, eu recebi a posição de coronel, a autoridade de coronel. E eu tinha poder para agir como coronel. Eu tinha soldados a meu comando, né? Quando eu comandei o policiamento da capital, quando eu fui comandante da 1ª região, nós tínhamos 6.000 soldados. Então você é coronel
e você tem poder para agir na cidade. Existem coronéis na polícia que tem essa posição de coronel, mas não tem uma tropa de 20 soldados sobre seu comando. Então ele tem a posição, ele tem a autoridade, mas ele não tem o poder para agir, por exemplo, para fazer policiamento, para lidar com uma situação, com um problema. Então, você já sabe, pelo exemplo, que autoridade e poder são diferentes. Em Jesus, nós podemos ver, por exemplo, quando Jesus diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Jesus está usando a autoridade dele para perdoar pecados. Com que autoridade você faz isso? Perguntaram os religiosos. Quem te deu autoridade para fazer isso? Então, quando Jesus diz os teus pecados estão perdoados, ele está usando a autoridade. E quando Jesus diz, quando a autoridade dele é confrontada, Jesus diz assim para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Quando Jesus ordena e o paralítico, pelo poder ordenado, ele se levanta, toma o leito e anda, isso aí é poder. Então, uma coisa é a autoridade, é a legitimidade para falar e para agir. E o poder é a capacidade para concretizar aquilo ali, como nós vimos nesse exemplo de Jesus, perdoando os pecados do paralítico, exerce a autoridade e curando ele, ordenando que ele se levantasse. Então, o que o Senhor faz aqui no capítulo 9, ele concede aos discípulos, aos apóstolos, autoridade para agir em seu nome, mas também concede poder para curar, para libertar, para expulsar os demônios. E essa autoridade e esse poder não podem ser contestados, porque foram concedidas por Jesus aos seus apóstolos. Quando Jesus, na sinagoga em Cafarnaum, Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e logo quando ele entra na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo se prostra diante de Jesus. O espírito imundo reconhece a autoridade de Jesus e ele diz assim: eu bem sei quem és o Santo de Deus. Quando ele faz isso e ele está se prostrando, ele está reconhecendo que o poder de Jesus, não, naquele momento Jesus ainda não exerceu nenhum poder. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus, a autoridade de Filho unigênito, a autoridade de Filho de Deus, de o Santo de Deus. E Jesus então fala para ele assim, Jesus ordena, cala-te e sai desse homem. Quando Jesus faz isso, Jesus está ordenando, Jesus está usando o poder dele e aquele demônio sai, porque ele não pode suportar o poder de Jesus. Os discípulos de Jesus receberam poder, autoridade para sair e agir em seu nome como embaixadores do reino. Imagine, por exemplo, que você, meu irmão, minha irmã, recebe a autoridade de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E você então se desloca para os Estados Unidos com uma autoridade, como uma apresentação do poder executivo, sei lá de quem, eu creio que é o presidente da República, que vai te dar essa autorização, vai te apresentar lá como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tudo que você fizer lá, quando você falar, quando você fizer uma manifestação por escrito, manifestação oral, não é você que está fazendo. Então não é o Cícero que fala, é o Brasil representado. Assim, quando Jesus concede autoridade, quando Jesus nos envia como embaixadores, não é o Cícero, não é o João, não é o Pedro, não é a Maria, não é a Fátima, é o próprio Jesus que está dizendo. Assim, a mesma coisa, Jesus dá autoridade e poder aos discípulos, como embaixadores, eles saem para fazer o que Jesus mandou fazer. Ao pregar o reino de Deus, eles exerciam a autoridade. Não a autoridade própria deles, mas a autoridade que Jesus lhes concedeu e o poder que Jesus lhes concedeu. Quando eles curavam enfermos, expulsavam demônios, eles estavam exercendo, aí por incrível que pareça, eles estão a exercer a mesma autoridade que Jesus exerceu, o mesmo poder que Jesus exerceu. A Bíblia diz que quando os discípulos chegaram lá em Antioquia e eles começaram a pregar e eles começaram a manifestar o poder de Deus lá por meio dos sinais e cura, as pessoas olharam para eles e falaram assim: esses aí são cristãos,
Eles são cristianos, eles são seguidores de Cristo e reconheceram neles a mesma autoridade, a pessoa de Jesus. Alguém pode pensar, e algumas pessoas interpretam assim, que a autoridade e poder que Jesus concedeu à primeira geração de discípulos para fazer sinais, para fazer prodígios, para expulsar demônios, curar enfermos, para pregar o reino, é um evento do passado. Mas aquele não foi um evento único e isolado. Por meio da sua morte, Jesus restaurou em nós a posição de filhos. Significa que o Senhor nos tirou da posição de escravos do pecado, que o Senhor nos tirou da posição de indignidade. O Senhor nos tirou da condenação, Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e o Senhor mudou a nossa posição, Ele nos elevou à posição de filhos e restaurou a nossa autoridade. Quando João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, quando João fala disso, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. João está dizendo, Paulo também vai dizer de maneira tão clara, que nós somos agora filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus por causa do amor de Deus. Então ele nos tira da posição de escravos, ele nos tira da posição de condenação e nos coloca na posição de justificação e restaura a nossa dignidade de filhos. Da mesma forma que restaurou a dignidade de filhos, o Senhor também restaurou em nós a posição de reis e sacerdotes, a autoridade de reis e sacerdotes, e foi com sangue derramado na cruz que ele fez isso. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Ele comprou com o próprio sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa interessante. Não foi só lá no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, entre os judeus, que o Senhor levantou reis e sacerdotes. Não foi somente lá que o Senhor tomou para si um povo para ser propriedade exclusiva sua. Não foi somente lá, mas João nos diz aqui em Apocalipse que Deus ele separou reis e sacerdotes em toda tribo, língua, povo e nação, em toda a terra. O Senhor separou seus embaixadores, aqueles aos quais ele fez filhos de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João da seguinte maneira: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, foram feitos filhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Existe uma ideia, um sofisma, de que todos são filhos de Deus, porém a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não ensina isso. A Bíblia Sagrada ensina que aqueles que creem no Senhor e aqueles que o recebem como Senhor, recebem também o poder de ser feitos filhos de Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1. Na primeira carta de João, o Senhor diz que grande amor, né? João diz que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. E no livro de Apocalipse, ele diz que pelo sangue de Jesus nós fomos comprados na cruz, com o sangue de Jesus. A moeda com a qual o Senhor nos comprou é o seu sangue. E ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Significa que ele restaurou a nossa autoridade, a nossa posição. Você precisa saber que o reino de Deus não é só aparência. Não é uma coisa de pompa, não. O reino de Deus é poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Por isso que o Senhor restaura a posição
e ele concede também o poder, porque o reino de Deus não é só a aparência. O reino de Deus não são palavras bonitas, palavras persuasivas de sabedoria humana. O reino de Deus também é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, eu gosto muito desse texto, porque o reino de Deus não é palavra, mas poder, não é linguagem persuasiva de sabedoria humana. Imagina, eu posso ter um vocabulário, eu posso ter uma retórica, né? Eu posso saber a arte do discurso, do encantamento, e eu posso te seduzir com as minhas palavras bonitas. É o que o diabo é mestre em fazer, né? Ele é sedutor, ele é chamado no livro de Apocalipse de o sedutor das nações, então ele consegue encantar com discursos bonitos, ele consegue seduzir com palavras enganadoras. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. No tempo de Paulo havia os sofistas, que eles se dedicavam à arte da retórica, eles se dedicavam à arte dos discursos e eles queriam convencer as pessoas por meio do discurso. O apóstolo Paulo falou assim, não. O evangelho de Deus, o reino de Deus é outra coisa, não é igual os sofistas, não, é outra coisa. O reino de Deus é poder de Deus, poder para mudar a sua posição, poder para te libertar. Quando Jesus fala sobre isso lá no livro de Lucas, no capítulo 4, citando o livro de Isaías, no capítulo 61, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me deu poder para libertar o cativo, para pôr em liberdade o algemado, para consolar o que chora, para anunciar o ano aceitável ao Senhor. E então o Senhor está falando do poder do reino dele, do poder de Jesus. Então não é alguma coisa para te enganar, para te seduzir, para te convencer, para que você venha aderir a um conjunto de ideias. Não é isso. O Evangelho de Deus ensina a palavra de Deus. É poder de Deus para curar, para libertar, para salvar, para restaurar a condição de filho de Deus, para restaurar a posição de reis e sacerdotes, para que nós possamos, pelo propósito do Senhor, reinar sobre a terra, para que nós possamos, pelo propósito do Senhor, apresentar as pessoas, apresentar a nós mesmos como sacerdócio e apresentar a própria nação, suplicando a Deus misericórdia e graça e também declarando palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de poder, para que você, ao ouvir a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a saber os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em nossos dias, muitos não compreendem essas coisas e, por vezes, até desprezam a autoridade concedida por Jesus. Muitos acreditam que a autoridade e o poder de Jesus, na forma que nós vemos na Bíblia, é algo do tempo bíblico, não é algo para o nosso tempo. Porém, a Bíblia nos ensina que a autoridade e poder concedido por Jesus aos discípulos não é algo datado. Eu vou autorizar esta primeira geração de discípulos e apenas esta a agir em meu nome e a manifestar o meu poder. Não. O Espírito de Deus está disponível para cooperar com a igreja, com os discípulos, com todos aqueles que creem, para que em todo lugar se manifeste, além da palavra de Deus, também o poder de Deus. É por meio do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. É por meio do Espírito Santo que as pessoas são libertas do cativeiro, são curadas, e essas coisas acontecem, estão disponíveis, porque Deus não revogou o ensino e a palavra dele.
Os homens podem ignorar e até desprezar essas coisas. Os espíritos, entretanto, reconhecem o poder de Deus e temem o poder de Deus. E eles vão trabalhar com engano, com mentira, para que você não creia e não busque o poder de Deus, a autoridade e o poder de Deus. É difícil, eu penso que é muito difícil você encontrar um cristão dedicado que lê a Bíblia e estuda a Bíblia e que não compreenda o princípio da autoridade de falar em nome de Jesus. Talvez a gente não compreenda ainda plenamente o que é isso, ser embaixador e falar na terra em nome de Jesus. Mas muitas pessoas têm dificuldades, cristãos fiéis têm dificuldade para entender e para aceitar que o poder de Deus ainda está por meio do seu Espírito Santo disponível para cooperar, para agir na igreja, por meio da igreja, para cooperar com a igreja. Quando você lê aqui os textos da Bíblia, né, o Senhor fala de maneira tão clara e cooperava com eles o Espírito Santo, onde quer que eles estivessem. Tem o texto do Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 16, né? No versículo 20, é o último versículo do Evangelho de Marcos, falava assim: e eles, tendo partido, pregavam em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Imagina, nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos exatamente disso. Nós precisamos de homens e mulheres que andam na terra e pregam o evangelho com a autoridade concedida por Jesus, que falem em nome dele. E nós precisamos também que o Espírito Santo, que o Senhor coopere conosco, fazendo sinais, fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Jesus restaurou a nossa autoridade, a nossa posição de filhos e a nossa posição de reis e sacerdotes. E o Senhor nos concedeu o poder por meio do seu Espírito Santo. Antes de subir ao céu, Jesus disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder quando do alto veio o Espírito Santo sobre eles em Pentecostes. E aí eles partiram pela terra pregando o evangelho, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, e o Espírito Santo cooperava com eles, fazendo sinais. O Senhor concedeu autoridade e poder com um propósito. Por que Deus me deu autoridade e me deu poder? Por que Deus deu autoridade e poder para a igreja? Deus deu autoridade e poder e uma missão. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a missão. Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que recebe a palavra de Deus e é batizado, a Bíblia diz, é restaurada nele a condição de filho, a posição de reis e sacerdote. Ele é salvo do poder da morte. Quem, porém, não crer será condenado. A palavra de Deus é muito clara. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, nesse versículo aí, assim como lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 1, o Senhor está dando para os discípulos dele autoridade e poder. A posição de filho, de rei, sacerdote e a legitimidade de embaixador do reino de Deus para falar em nome de Jesus na terra. Como discípulos de Jesus, nós precisamos ter a certeza acerca da nossa identidade, quem nós somos. A Bíblia diz de maneira muito clara que nós somos filhos de Deus em vários lugares. Eu poderia citar vários textos nos quais a Bíblia fala que nós fomos feitos filhos de Deus. Vede que grande amor o Senhor tem nos dado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Paulo diz assim: se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos filhos de Deus. A nossa posição no reino de Deus foi restaurada.
é a posição de reis e sacerdotes, de governantes. Nós governamos em nome do Senhor na terra. Nós somos, mais uma vez, nós somos novamente corregentes da criação. A igreja recebeu essa autoridade. Como a igreja não reconhece a autoridade, como a igreja não exerce a autoridade de reis e sacerdotes, nenhum território fica no vácuo, nenhum território fica sem governança. Se a igreja não governa sobre a terra, se eu e você não exercemos a autoridade de filhos, de reis e sacerdotes, não vai ficar um espaço neutro. Alguém vai governar na terra, e aquele que vem para roubar, matar e destruir, quando a igreja se omite, quando a igreja não exerce a autoridade, ele vai trabalhar ativamente e exercer a autoridade dele, e a missão dele é roubar, matar e destruir. Então por isso o Senhor Jesus viveu, morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos, como a Bíblia diz, e também para nos fazer reis e sacerdotes, para nos levar à condição de filhos, para nos comissionar para fazer o que nós precisamos de fazer: percorrer a terra, pisar essa terra, percorrer a terra, exercer autoridade sobre essa terra, libertar os cativos de Satanás e pregar o reino de Deus. Como um comandante excelente, o Senhor nos provisionou de tudo que nós precisamos para cumprir essa missão. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, nos fez reis e sacerdotes, restaurou nossa dignidade de filhos, nos deu missão e nos provisionou com todos os recursos que nós precisamos. Agora só nos falta uma coisa, só nos falta obedecer ao Senhor. Ele nos deu autoridade, nos elevou a essa posição de filhos, reis e sacerdotes, e nos dá, por meio do seu Espírito Santo, poder para agir na terra em seu nome. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Meu irmão, minha irmã, que eu e você, que nós possamos entender o que o Senhor fez por nós, o preço que foi pago para que isso fosse feito, o sangue foi derramado, o sangue de um justo, o sangue na cruz, para que a nossa dignidade de filhos fosse restaurada, para que nós pudéssemos andar na terra não como escravos, não como oprimidos, não como abatidos, mas como reis e sacerdotes, para anunciar destemidamente o reino de Deus, para confrontar os poderes das trevas, para libertar o cativo, pôr em liberdade o algemado, consolar o que chora, para pregoar o reino de Deus, o ano aceitável do Senhor. Que você tenha essa convicção a respeito de quem é você e de qual é a sua missão, e que você não tenha vergonha nem timidez, no lugar que você estiver, de viver o Evangelho, porque o Evangelho não são palavras bonitas, o Evangelho é poder de Deus, é poder em ação. Coisa maravilhosa. O Evangelho de Deus não é uma conversa agradável, uma palavra bonita, gostosa de ouvir. O Evangelho de Deus é poder para repreender o mal, para expulsar as trevas, para libertar o cativo, para agir na terra, para transformar. Agora, se nós nos intimidamos, se nós nos escondemos dentro das cavernas, dentro dos templos lindos e maravilhosos que nós construímos, e nós nos recusamos a proclamar o reino de Deus, a ética do reino, o princípio do reino, a vida, a salvação, a degradação do homem, o pecado do homem e a salvação em Cristo. Eu me lembro aqui do profeta, Como ouvirão, se não há quem pregue? Então nós precisamos realmente de buscar o Senhor, nos fortalecer nele na força do seu poder, vestidos com a armadura de Deus, que é santidade, não como neófitos, mas como
pessoas preparadas, sair pela terra, pregar o evangelho, libertar os oprimidos e curar os enfermos. Anunciar o ano aceitável, Senhor. Deus, muito obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Eu quero, Senhor, te louvar e te agradecer, porque o Senhor mudou a nossa condição, mudou a nossa posição, restaurou a nossa dignidade de filhos, nos fez novamente reis e sacerdotes Senhor Deus, na terra, na criação. Nos faça compreender isso, nos faça viver como filhos, como reis e sacerdotes, como ministros da presença do Senhor, como cristãos, como aqueles que levam o bendito nome de Cristo. Senhor, nos ajude para que onde nós estivermos, as pessoas, quaisquer que sejam, ao olharem para nós, possam ver em nós Cristo, que as pessoas possam olhar para nós e ver, Deus, o Senhor, e ver que não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, para que ele compreenda, para que ela compreenda qual que é o propósito do Senhor, quais são os recursos que o Senhor nos deu e qual é a nossa missão, o que o Senhor fez por nós, qual é o propósito do Senhor e a nossa missão. E que não haja em nós timidez nem vergonha de praticar o Evangelho na forma como está escrito. Livra-nos dos enganos, das mentiras, das seduções, das confusões. E nos ajude, Espírito Santo, a crer no Senhor e na sua palavra. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã. Que aquele que está fraco, Deus, seja fortalecido. Que aquele que está enfermo seja curado. Aquele que seja curado na alma, seja curado no corpo, seja curado no espírito. Que todo espírito de enfermidade que atua no corpo, que atua na alma, que atua no espírito, seja expulso agora em nome de Jesus. Espírito Santo, manifesta o poder do Senhor na vida do meu irmão. Quebra agora as cadeias na vida dele e da minha irmã. Destrói os grilhões, destrói as prisões. Liberta sua mente de todo engano, mentira, de todo sofisma. Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa. Guarda a vida do meu irmão, guarde a sua casa. Deus, seja o escudo, Senhor, nosso e dos nossos amados durante toda essa semana, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos dê vitória em tudo. Em nome de Jesus nós te pedimos, também por ele te agradecemos, e que a bênção do Senhor, que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a minha vida também. Que o Senhor nos conduza em vitória, que, ó Deus, que o Senhor acrescente a cada dia, por meio do seu Espírito Santo, Deus, sabedoria, compreensão do Senhor e coragem para viver essa palavra maravilhosa, palavra que não pode ser revogada. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sabe o que eu lembro aqui, em acordo com essa mensagem que nós acabamos de refletir, da palavra de Deus que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo no meio de angústias, tribulações, sofrimentos, em todas as coisas, não interessa quais. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cabeça e não cauda. O Senhor nos colocou por cima e não por baixo. Nos fez reis e sacerdotes. Nos fez filhos de Deus. Viva como filho de Deus. Viva como rei e sacerdote. Viva como mais do que vencedor. Levanta essa cabeça. Marche sobre a terra. Olha, quando os espíritos malignos virem você passando, que eles recuem. Porque ali vai um pequeno Cristo, alguém que leva a autoridade e o poder do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Vai e anda manifestando no mundo a autoridade e o poder de Deus.